Boa noite a todos meus queridos companheiros que já estão chegando aí. Só ajeitando aqui os últimos detalhes enquanto vocês vão chegando. Boa noite aí, Eveline. Boa noite a Marcileia, o Guilherme. Boa noite a Rosângela, a Patrícia, a Andréia, a Célia. Sejam todos muito bem-vindos. Cecília, a Michele. Que legal. Mariângela, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardinho também, a Lúcia, Rosana Marques. Boa noite, Rosana, seja muito bem-vinda. Cláudia Honor, a Rita Caparelli, a Lídia, o Emerson. Que legal. A Eveline deve estar lá com a Roberta também, a gente não pode esquecer. A Débora, seja bem-vinda, Débora, boa noite. Boa noite, Joana, lá de Guaxupé. A Rosângela também com seus compartilhamentos. A Sandra, Silvio, o Emílio. Que legal. A Luciana. Boa noite, Alex, seja bem-vindo também. Eliane e Ricardo também sejam bem-vindos. A Maê, boa noite, Silvano. Luiz Otávio, boa noite, Luiz, seja bem-vindo. João Lister também, boa noite. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos esses nossos momentos de reflexão. Convidando, pois, a todos, então, nesse instante, elevar o seu pensamento, visualizar a luz do nosso Mestre amado e querido Jesus e dessa espiritualidade maravilhosa recaindo sobre todos nós, e que essa luz possa nos envolver e que nós possamos nos enxergarmos num brilho maravilhoso, bonito, aquele brilho das almas dos espíritos evoluídos que a gente consegue sentir e perceber de longe. Um brilho acompanhado de um perfume que vai se espalhar por todo o ambiente onde estivermos, estejamos em casa ou no trabalho. São essas sensações, quando nós experimentamos, que vão nos trazendo um pouco mais de tranquilidade, de paz e, sobretudo, a certeza de que esse universo é maravilhoso e que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, está sempre presente, sobretudo naqueles que conseguem perceber a sua presença e se elevar, ou como Zaqueu, subir, exatamente para se encontrar com o próprio Cristo. Nós também estamos nesse instante subindo para nos encontrarmos com tudo aquilo que é belo, com tudo aquilo que é bom, sintonizados entre nós, sintonizados com a espiritualidade e sintonizados com o próprio Cristo. Muita paz a todos nós nesses momentos de reflexão e que essas informações possam calar fundo na nossa mente e no nosso coração, para que nós tenhamos mais facilidade de colocar em prática todos estes ensinamentos. Que assim seja. Isso, boa noite também ao Cido que entrou, e a todas aquelas pessoas que estiverem entrando, os que forem entrando no decorrer do nosso programa. Fica aqui já o nosso boa noite a todos. E a gente vai aqui mais uma vez dando sequência aos nossos estudos. Hoje, ao nosso estudo do livro dos médiuns,
que nós estudávamos, inclusive na sexta-feira passada, e foi bem interessante, principalmente por conta da participação de muitas pessoas. Não sei se vocês se recordam, sobretudo quando nós falávamos dos sonhos, quando a gente falava do sono. Foi com certeza uma reunião muito boa, muito gostosa, muito proveitosa. E a gente vai dar a sequência agora, nesse instante. Boa noite, Mateus, para fecharmos aí este capítulo 6, a teoria da alucinação. Gente, quando porque nós estamos trabalhando aqui nas manifestações visuais, e a gente ainda vai continuar falando das manifestações visuais, sobretudo no capítulo 7 depois, quando nós veremos a bicorporeidade e a transfiguração. Se der tempo a gente começa hoje, se não der não se preocupe, na próxima sexta, que é um fenômeno também bem interessante. Mas dentro destas manifestações visuais, Kardec vai, como sempre, esboçar nesta sua capacidade, nessa sua perspicácia, aquela preocupação com determinadas pessoas que apenas estavam ali para elaborar determinadas teorias, mas não eram teorias elaboradas cientificamente, não eram teorias elaboradas da forma correta e adequada. Era simplesmente alguém que, sem pesquisar a fundo determinadas coisas, via alguns fenômenos, e a esses fenômenos eles atribuíam um nome, como por exemplo a teoria da alucinação. Pessoas que veem espíritos, não são espíritos que eles estão vendo, são tudo fruto das alucinações. Assim é exatamente como eles tentam fazer. E o Kardec chega e já vai de plano falar: opa, peraí, tenhamos um pouco mais de cuidado, tenhamos um pouco mais de carinho. Por quê? Porque toda teoria, quando ela é elaborada, ela deve explicar, se não todas, pelo menos a grande maioria das manifestações. Foi essa a preocupação dele, foi isso que ele fez durante toda a sua vida. Ele não publicava nada sem comprovação, sem essa identificação e, sobretudo, sem a orientação dos próprios espíritos, exatamente atestando a autenticidade daquela teoria ou daquelas informações. Como nós vimos, o Espírito de Verdade algumas vezes chegou a utilizar-se de alguns fenômenos físicos para chamar a atenção na casa dele quando ele estava escrevendo alguma coisa errada. E aí ele parava por causa do barulho, e aí quando ele voltava, antes da sequência, ele revia. Aí ele identificava os equívocos. E isso aconteceu por várias vezes. Então, a espiritualidade estava supervisionando. E aí Kardec aprendeu. Opa, então peraí, alguém elaborou alguma teoria? Vamos ver se essa teoria é capaz de explicar tudo? E aí ele trazia ao nosso conhecimento, ou ele trouxe ao nosso conhecimento através dessas obras. E uma dessas teorias é justamente a da alucinação. Quando você fala que viu determinado espírito, alguns vão dizer que isso é fruto de uma alucinação. Isso, gente, é tanto nos sonhos quanto real, tá? É aquela questão da vidência que nós estamos trabalhando, e a gente falou principalmente no nosso encontro passado desta vidência, dessa capacidade de nós vermos os espíritos durante o sono e através dos sonhos trazemos essas lembranças. Então ele vai falar, ou ele vai tentar rebater essa teoria das pessoas que atribuíam a alucinação. Bom, o que essas pessoas inicialmente diziam? Primeiro que, como diz Kardec, de novo, se vocês quiserem elaborar uma teoria, que essa teoria seja capaz de explicar, pelo menos, se não todos, a maioria dos fenômenos. Mas eles diziam que a causa dos sonhos, e aí a gente está falando já o quê? Da lembrança das visões que nós temos durante o sono. Eles falaram que a causa dos sonhos, e com certeza a ciência nunca explicou, ela pode ser explicada pela teoria da imaginação. Eu já vou falar dessa teoria da imaginação, mas é importante nós lembrarmos aqui um pouquinho sobre essa questão dos sonhos, porque nós tivemos principalmente os grandes estudiosos e sobretudo que utilizaram sonhos como
uma pedra fundamental para as suas disciplinas ou para a sua ciência foi justamente a psicologia. Se nós pegarmos, por exemplo, a psicanálise, Freud, ele utilizava-se muito da questão dos próprios sonhos para exatamente tentar entender determinados fenômenos que acontecia com as pessoas. Da mesma forma, Jung também utilizou-se muitos dos sonhos para tentar explicar. E a gente não pode esquecer que tanto Freud quanto Jung, eles surgiram depois de Kardec. Então, Kardec não foi influenciado pela teoria nem de Freud e nem de Jung. Aliás, de novo, aqui que nós já comentamos, segundo o próprio Divaldo Dias, que Joana de Ângeles havia lhe revelado que ela puxou a orelha destes dois grandes pais da psicologia, né? Um da psicanálise e o outro da psicologia analítica. Por quê? Porque se eles tivessem utilizado a doutrina espírita e os ensinamentos de Kardec e associassem a sua doutrina, eles teriam uma oportunidade imensa de alertar a humanidade. É coisa que a gente está tentando fazer hoje. Estudar a psicologia juntamente com a doutrina espírita. E vocês vão ver quantas coisas nós podemos entender e quanto nós podemos explicar. Mas eles preferiram afastar. Exatamente para dizer que as suas ciências ou seus estudos, as suas teorias não se confundiam com a religião. E já que o Espiritismo estava surgindo como uma religião, nós não vamos misturar as coisas. A minha psicologia é uma ciência e como ciência ela deve ser tratada de forma diferente da religião. Mas a gente está vendo que tudo acaba sendo a mesma coisa. A gente vai chegar num ponto onde nós identificaremos as leis científicas como leis naturais. Nós já falamos e comentamos isso. E por que a psicologia seria diferente? Por que o ser é diferente? Por exemplo, fala-se muito e já falava-se muito na questão do inconsciente, mas na época de Kardec falava, vocês atribuem ao inconsciente, mas explica para mim o que é o inconsciente? E ninguém sabia, ninguém conseguia explicar. Foi justamente Freud e Jung que trouxe mais informações sobre o inconsciente. Aí a gente agora consegue entender um pouquinho, ok? Então, essas pessoas que elaboraram essa teoria da alucinação, elas tentavam explicar através de algo inexplicável, que nem eles mesmos sabiam. Então, mas eles falavam, é fruto da imaginação. E essa imaginação ocorreria como? Por exemplo, durante o dia você ficava impressionado com alguma coisa. E essas impressões você lançava para a sua mente, para a sua consciência. Aí chegava a noite, você pegava e sonhava. Ou você pegava aquelas imagens que você teve durante o dia e trazia para o seu sonho. E aí depois você interpretava, ou melhor, você despertava e falava aquilo. Não foi fruto da imaginação, por quê? Porque eu estava ligado naquilo. Não sei o que tal. Vocês entenderam? Então eles faziam isso. Era fruto da sua imaginação. Mas aí vem Kardec e fala, mas espera aí. Como então pode ser fruto da minha imaginação se eu não tive contato com determinada pessoa? Por exemplo, muitos de vocês sonham. Quando vocês sonham com alguém que, por exemplo, tem muito tempo que vocês não viram, como é que aquilo pode ser fruto da sua imaginação? Onde a sua consciência foi buscar, onde a sua memória foi buscar aquela pessoa? E por que foi justamente naquele momento? Então, não tinha como explicar. Nós temos, inclusive, eu comentei com vocês, o caso do Luiz Hu, da mãe de um colega dele que apareceu em sonho para ele, e depois ele percebeu, sabia que ela já tinha desencarnado e tal, nós contamos. Mas temos outros casos. Nós temos um que Divaldo conta nas suas palestras, bem interessante, e eu vou resumir aqui porque ele é um pouco longo, mas que Divaldo estava, inclusive, em desdobramento. E quando ele estava em desdobramento, Victor Hugo estava utilizando o seu corpo como instrumento exatamente para psicografar as mensagens e os livros, as obras. E Divaldo, em desdobramento, ele tinha contato com as pessoas. Ele via
De novo, mais ou menos como nós estamos falando, só que aqui nós estamos falando de desdobramento, por quê? Porque ele estava desperto, ele não estava dormindo. Então não vamos falar em sono ou em sonhos, tá? Mas o que acontece? Divaldo estava ali, desperto, espiritualmente, fisicamente estava escrevendo, e ele teve contato com algumas pessoas, sobretudo ele conta de duas senhoras. Cumprimentou, as senhoras passaram o recado, uma em especial estava justamente preocupada com a sua filha. Por quê? Porque a sua filha estava se enveredando por determinados caminhos e que aquilo poderia levá-la à morte, ao desencarne. Só que ela já avisou para Divaldo, ó, ela vai ser uma pessoa difícil, por quê? Porque ela estuda psicologia. E nos estudos de psicologia dela, dificilmente ela vai acreditar em você. Mas eu sei que o senhor vai conseguir fazê-la entender e tal, tudo direitinho. Explicou para Divaldo. E Divaldo falou, mas espera aí, como é que eu vou entrar em contato com ela? Como é que eu vou saber? Ah, ela mora em São Paulo. Ele piorou, em São Paulo, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes ali, como é que eu vou descobrir, como é que eu vou conseguir? Aí a senhora falou, não, eu te passo o telefone dela. E aí até um fato curioso, por quê? Porque enquanto o Divaldo psicografava ali com a mão direita, Vitor Hugo, que estava controlando o corpo, pegou a mão esquerda enquanto ela falou e anotou com a mão esquerda o número do telefone que a pessoa poderia ligar. Tá? Então vejam, tá? Depois, por curiosidade, qualquer coisa a gente conta o restinho da história. Mas vejam, como é que poderia isso ser fruto da imaginação do Divaldo? Como que o Divaldo ia descobrir o número do telefone de uma mulher que ele nem conhecia? Aí você vai falar assim, não, é fruto da imaginação. Foi uma superexcitação da mente do Divaldo que fez com que ele descobrisse o número, ligasse e... Não, gente, realmente foi alguém, foi um espírito de uma mãe que estava realmente preocupada com a sua filha, queria ajudá-la, esteve com o Divaldo e passou. Nós temos como negar essa visão que Divaldo teve? Nós temos como negar essa mensagem que ela passou para ele? Nós temos como negar esse número de telefone que ela passou para ele ligar? Tanto é que na manhã seguinte, Divaldo pegou e ligou para ela. Ligou para ela, explicou e tal. E aí tem todo o desenrolar muito interessante, tá? Uma palestra que Divaldo conta, é fantástico. Então, só para explicar para vocês o que? Isso não pode ser fruto da nossa imaginação. Infelizmente é o que muitas pessoas pensam. E é isso que o Kardec está exatamente debatendo ou rebatendo nesta teoria da alucinação. Não tem como eu dizer que é fruto da minha imaginação ou que é uma alucinação quando os fatos podem ser facilmente comprovados, como nesse caso do Divaldo. Alguns vão dizer também, dentro dessa própria teoria da alucinação, que o que nós sonhamos é fruto de uma preocupação que nós tivemos na época. E aí nós vamos, e Kardec vai falar do mesmo jeito, mas espera aí. Se eu não tive nenhuma preocupação na véspera, se o meu sonho não tem nada a ver com aqueles problemas, como é que eu vou explicar as visões que eu tive neste momento? Principalmente quando a gente nem faz ideia das coisas. E às vezes até quando está relacionado. Vocês imaginem, nós sabemos que um dos maiores conselheiros que nós temos é justamente o sono. Por quê? Porque quando a gente deita, nós vamos nos desdobrar e em desdobramento a gente entra em contato com, principalmente o nosso anjo da guarda, com os espíritos. A gente tem a oportunidade de ouvir e conversar as pessoas e sobretudo ver as coisas de um outro ângulo. Quando a gente deita e dorme, a nossa mente relaxa, ela descansa para nos ajudar a resolver alguns problemas depois. Porque a gente sabe, todas as vezes que nós tentamos resolver os problemas de ímpeto, infelizmente, acaba a maioria deles dando errado. Então, eles falam que o travesseiro é um excelente conselheiro. Sim, por quê? Por conta desses encontros que nós temos. Mas vamos supor que você tem uma preocupação e que você não sabe resolver aquele problema. Gente, em desdobramento você vai encontrar com alguém, alguém pode te explicar como você pode fazer para resolver o problema. Aí você vai falar que isso aí é fruto da sua alucinação? Ou foi a sua imaginação, ou você mesmo encontrou a saída? Ah, mas peraí, por que eu não encontrei então a saída antes? Se já estava na minha pessoa.
Alguns vão dizer, mas você estava nervoso, você estava agitado, por isso que você não encontrou. Mas preste atenção nos seus sonhos. Será que alguém não te revelou alguma coisa? Será que alguém não te mostrou um caminho? Se alguém te mostrou um caminho, de novo, não tem como você falar que isso é uma alucinação ou que é fruto da sua imaginação. E principalmente se você deita, porque muitas vezes nós deitamos, nem nos preocupamos com aquilo. Então, assim, todas essas teorias, elas estavam exatamente tentando derrubar aquilo que Kardec estava exatamente construindo e, sobretudo, com a informação dos espíritos. Por quê? De novo, quando nós dormimos, o nosso corpo espiritual não tem necessidade do repouso físico. Por quê? Porque o repouso ele é físico, é só a matéria que precisa desse descanso. E nós levamos uma vida no mundo espiritual durante os sonhos. Nós encontramos com pessoas, nós vemos pessoas, nós conversamos, nós fazemos visitas, nós trabalhamos, nós somos tratados. Tem uma gama de coisas que a gente faz durante o sono. E isso é o que Kardec está tentando nos mostrar. E é exatamente essas coisas, a depender de tudo aquilo que nós fizermos, é que nós vamos trazer para o nosso cérebro quando nós acordarmos. Isso é o que nós chamamos de sonhos. Tá? Então, não tem como atribuir tudo à alucinação. Vocês querem mais alguns exemplos? Kardec chegou a fazer para a espiritualidade essa pergunta sobre a questão da alucinação. E eles responderam para Kardec. Responderam, inclusive, da seguinte forma. Falou, olha, Kardec, é o seguinte. Em algumas vezes, quando a gente dá muita atenção a determinados episódios, a determinadas histórias, com certeza, aquilo, se chegar a impressionar a pessoa, ela vai, sim, trazer na sua mente aquelas impressões. Tá? Ou seja, não estão descartando essa questão da impressão nos influenciando, sobretudo, à noite. Pode sim. Mas, diz os espíritos, mesmo com todas essas impressões que você tem, com todas essas coisas que você geralmente, principalmente que lê, vou abrir um parênteses, lembra na semana passada que a gente falou dessa necessidade de nos prepararmos mais para dormir, evitar cenas muito chocantes, evitar determinadas notícias, evitar determinados filmes ou TV, exatamente para poder facilitar o nosso processo e, sobretudo, este período que nós vivenciamos no mundo espiritual. Então, a espiritualidade vai dizer para Kardec, depois de tudo isso, mas, mesmo com todas essas impressões, Kardec, mesmo com toda essa superexcitação, sobretudo, aquele impressionismo que você elaborou sobre determinadas coisas, os espíritos, sobretudo os espíritos zombeteiros, os espíritos brincalhões, eles podem utilizar-se daquelas imagens que te impressionou para, mesmo durante o sono e através dos sonhos, continuar te influenciando. Sim. Porque às vezes você, vamos citar um exemplo, você leu algo relacionado ao demônio ou ao diabo. Aí eu pergunto, como que vocês pintam na sua mente o demônio e o diabo? A sociedade vai pintar de que forma? Aquela pessoa, né, de preferência de vermelho, com chifre, com rabo, com tridente na mão. Isso é comum. Então você leu ali alguma coisa e tal e apareceu ou tem aquilo na sua memória. Você deita para dormir. Se tiver algum espírito zombeteiro que quiser brincar com você, exatamente por aquelas características do perispírito que a gente falou, ele pode tomar uma forma dessa que está justamente na sua mente para te impressionar. E aí eu pergunto, você deixou de ver espíritos mesmo assim? Ou você viu um espírito que utilizou-se exatamente desta sua fragilidade ou dessa falta de preparo para poder exatamente te impressionar mais ainda?
Então, a espiritualidade não descartou dessa possibilidade de você estar realmente impressionado por alguma coisa, mas ela ainda alertou, mesmo que você tiver os próprios espíritos zombeteiros e brincalhões, ou, sobretudo, obsessores, eles podem utilizar-se dessa forma para aumentar ainda mais esta agonia que você tem, principalmente durante os seus sonhos. De novo, preparo para dormir. Muito importante, para nós termos alguma forma de controlarmos essas imagens que nós vamos ver nesse período. Uma outra coisa que também a teoria da alucinação não vai explicar é aqueles casos de semi-vigília, porque não sei se já deve ter acontecido com vocês, algumas pessoas já nos relataram isso. Tem alguns momentos que você não está nem dormindo e nem acordado, tá? Você está ali mais ou menos no meio termo, aqui eles falam de semi-vigília. E às vezes nesse estado de semi-vigília, você pode ter essa facilidade de ver. Por quê? Porque na semi-vigília você já está iniciando o processo de desprendimento. O seu corpo espiritual está se desprendendo do seu corpo físico, que vai ficar ali dormindo. E aí, neste momento, nesse instante, pode você conseguir ver e identificar algum tipo de espírito, você ter alguma visão. E aí, você está justamente nesse processo, não tem nem como falar. Como é que você vai falar que aquilo é impressão ou que aquilo é alucinação? Às vezes você está justamente saindo, você está até preocupado com outras coisas. Olha, eu estou saindo e vou viver uma vida espiritual agora. É claro que a maioria das pessoas é inconsciente, exceto aquelas, né? Tem algumas pessoas que inclusive já assustaram, que ela consegue se ver saindo do corpo, aí ela chega no teto do quarto, ela olha para baixo, o corpo dela lá, aí ela volta correndo. Por quê? Porque ela tem medo deste processo de separação e ela tem essa impressão de que a separação vai ser definitiva. Gente, aí isso é a impressão mais forte que fica na pessoa, não é nem do que ela aconteceu durante o dia. A impressão mais forte é justamente dessa morte. Opa, eu me vi separado do corpo, eu provavelmente estou morrendo, tá? Mas não tem nada a ver. E também nós não vamos conseguir, como diz Kardec, explicar, através da teoria da alucinação, essas visões que nós temos. Então, de novo, neste capítulo, nessa parte, o que Kardec faz? Kardec vai trabalhar exatamente rebatendo esta teoria da alucinação que não explica tudo o que nos acontece. E talvez seja interessante, só para nós auxiliarmos a vocês um pouquinho nesse processo de entendimento dessas coisas. Como é que funciona o nosso próprio cérebro? Quem fala muito disso é Augusto Cury, que eu creio que a maioria de vocês já devem conhecer ou já devem ter ouvido falar. Augusto Cury, ele faz, já há algum tempo muitos estudos sobre a mente, sobre a própria memória, a capacidade que as pessoas têm. Elaborou a teoria das janelas de memória. Ele fala dessa questão do registro automático de memória, tá? Então tudo isso é a forma como a mente funciona. Tudo que nós vemos, tá? Principalmente durante o dia, vamos aí cuidar do nosso consciente. Tudo aquilo que nós vemos, dependendo da emoção que nós sentimos naquele momento, nós vamos registrar na nossa memória, e como diz Augusto Cury, como arquivos e em determinadas janelas. A gente vai abrindo janelas, imagina um computador, você vai abrindo um monte de janela para pesquisar as coisas. A nossa memória é mais ou menos assim, muitas coisas vão sendo arquivadas nessas janelas. Então, você vê alguma coisa e a impressão, ou, vou usar essa palavra, a força que vai gerar essa impressão, que vai gerar o arquivo na sua memória, ela vai ser de acordo com a sua emoção. Ou seja, se você vai dizer assim, eu vou colar na minha memória determinado fato, a cola que você vai usar é a emoção. Então, por exemplo, se for uma cola muito fraca, aquela imagem vai às vezes ficar ali por um certo tempo e de repente ela some.
Se for uma emoção muito forte, ou se a cola for muito forte, aquilo ali vai ficar na sua memória durante um bom tempo e você vai ter muita dificuldade de extrair aquilo dali. Então, cuidado, porque é as nossas emoções que vão gerar uma maior, como é que nós podemos dizer, uma maior força nessas impressões que nós tivemos durante o dia, tá? Então, não é o que você viu, é o que você sentiu durante o momento que você viu. Por isso que a gente vê testemunhas. Você pega duas pessoas que veem o mesmo fato. Por que cada uma vai relatar aquele fato de uma forma diferente? Por que cada uma vai se atentar por determinados detalhes diferentes? É justamente por conta da emoção, porque é a emoção que vai registrar na memória. Pega duas pessoas que viu, por exemplo, um assassinato. Aquela que ficou mais impressionada, provavelmente ela vai gravar mais detalhes do assassinato do que aquela que ficou menos impressionada. Tá? Então, de novo, vamos nos ocupar um pouquinho mais do cultivo das nossas emoções. Por quê? Porque é justamente essas emoções que vão processar todos os registros que nós temos na nossa memória. Ok? E aí, é claro, a depender dessas emoções, todo o trabalho que nós vamos ter que fazer em diversas existências para resolver o problema, tá? A Eveline só está aqui relatando aqui, não sei se vocês estão acompanhando, algumas experiências, né, Eveline, de desprendimento e que realmente assustam. Por quê? Principalmente porque você, não conhecendo o espiritismo, você não faz ideia do corpo espiritual. E aí você se vê distanciando do corpo, você vai pensar justamente isso. Olha, eu estou desencarnando. Como é que pode o espírito sair do corpo, né? Então, por isso que o espiritismo dá essa tranquilidade para nós, nos mostrando que é algo natural e que isso não representa a morte. Por quê? Porque existe uma ligação. A morte só vai acontecer quando? Quando nós esgotarmos o fluido vital. Quando nós trabalharmos, você lembra aquele princípio vital que a gente estava falando? Então, quando esse princípio vital acabar ou ele se esgotar, aí é que vai acontecer a morte. Lógico, tirando as mortes violentas, que eu não vou comentar aqui, a gente vai comentar depois. Mas a morte violenta, ela não cessa todo o fluido vital. Mas o que ela vai fazer? Ela vai gerar um rompimento ou ela vai causar um estrago tão forte nos órgãos vitais que ela não vai permitir a continuidade da vida. Mas ainda tem fluido vital ali. Inclusive, essa é a preocupação da espiritualidade, porque enquanto houver essa existência de fluido vital, muitos obsessores podem utilizar-se deles. Não vou falar disso agora para não assustar ninguém, mas fiquem tranquilos que mais para frente a gente comenta, tá? Então, não vai haver morte, por quê? Porque se ainda tem fluido vital, pode ficar tranquilo, o seu corpo vai permanecer ligado. A Daí colocou aqui que gostaria de saber se esse desprendimento acontece durante o dia, estando você bem acordado. Sim, pode acontecer, sim, durante o dia. Mas, principalmente, Adair, no próximo tópico que nós vamos tratar da bicorporeidade, geralmente, dependendo do que vai acontecer, do que você vai fazer, você vai acabar, tipo assim, às vezes tirando um cochilo. E aí esse desprendimento acontece, tá? No caso de faculdades mediúnicas, eu citei o exemplo do Divaldo. O Divaldo estava ali desperto de que forma? Psicografando. O corpo dele estava escrevendo, mas o corpo espiritual estava do lado. Tá? Então isso é comum, sim, do desdobramento. Mas a gente vai falar ainda desse desdobramento em outras oportunidades, começando pela bicorporeidade, assim que a gente terminar a teoria das alucinações. Inclusive com alguns exemplos fantásticos que Kardec traz para nós no livro dos médiuns. E tem alguns que estão na Revista Espírita que eu vou também trazer para vocês, que eu acho bem interessante. Tá? Então, só voltando aqui, como a gente está falando da questão da teoria da alucinação e sobretudo da imaginação ou das fortes impressões que a gente tem em determinados momentos, através de determinados fatos, nós registramos tudo isso na nossa memória e é por isso que a gente tem que tomar um cuidado todo especial com as nossas próprias emoções. Por quê? Porque isso pode representar, às vezes, um estacionamento na caminhada, na trajetória do espírito.
Muitas das vezes, determinados traumas, eles precisam ser trabalhados, por quê? Porque essas emoções sempre vêm à tona. E aí, quando a gente registra, o Augusto Cury fala desse registro automático de memória dessas coisas, sempre quando tiver algo parecido, nós vamos, dentro da nossa memória, reviver essas emoções. Por isso que a gente fala, né? Chama de ressentimento. A gente é como se estivesse vivenciando aquilo. E aí, é claro, se for o caso de uma fobia, é algo muito mais delicado, que vai precisar de um tratamento especializado e mais sério. Mas essa fobia nada mais é do que essa forte impressão que ficou na sua mente por conta da emoção que você estava sentindo justamente naquele momento. Tá? Então, cuidado com essas janelas da nossa memória. Inclusive tem um livro, a gente tem feito um estudo desse livro aqui na Rádio Apara FM, no Momento Espírita, 12 Semanas para Mudar uma Vida. E Augusto Cury vai passando para nós algumas informações sobre como você adquirir qualidade de vida. E o principal que ele trabalha é justamente essa questão das nossas emoções. Como administrar as emoções. Tá? Como nós limparmos a nossa memória daquilo que Augusto Cury chama de lixo psíquico. Porque muita coisa aí representa um lixo, realmente. É um lixo que fica lá, só que a gente vira e mexe, fica remexendo neste lixo e trazendo ele à tona. E aí, as coisas que a gente precisa se preocupar ou se ocupar, a gente não consegue. A ansiedade nada mais é do que o fruto dessas emoções que nós não conseguimos controlar e trabalhar. E aí eu já tenho medo do que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque a minha emoção não está controlada, não está equilibrada. E o que pode acontecer diante de determinados episódios? Ah, eu tenho que apresentar um trabalho. Ah, mas eu tenho medo por quê? Ah, porque quando eu era pequenininho, lá na escola, a primeira vez que eu fui falar, todo mundo riu de mim. Então eu guardei aquilo na minha memória. Aquilo me impressionou de tal forma que está ali arquivado, e todas as vezes que eu for levado a falar, aí eu vou lembrar daquele episódio, eu vou sofrer e começo a sofrer antes, por ansiedade, tá? Eu só abrindo um parênteses para falar dessas impressões, o quanto elas são realmente importantes, aí eu olhando aqui no reloginho para conta do nosso tempo, o quanto elas são importantes para nós, e ela trabalha justamente dentro desse aspecto da teoria das alucinações, no que diz respeito a essas manifestações visuais que nós podemos trazer para o nosso consciente, sobretudo durante esse período do sono e dos sonhos, ok? Então, cuidado com as janelas da sua memória, dê uma estudada, faça uma mesa redonda do seu eu, de vez em quando, para saber o que você tem na memória, o que pode ser reciclado, o que pode ser jogado fora, e aí a gente vai ter mais facilidade, inclusive, para nos prepararmos para dormir, ok? Bom, na sequência, Kardec vai tocar neste assunto, e aí veja para vocês verem como é que o negócio está realmente muito ligado. A Natália está perguntando aqui... A apometria é uma coisa, eu já fiz estudos sobre a apometria, mas é algo que não convém a gente misturar com a doutrina espírita, apesar de que eu sei que tem casas espíritas que trabalham com a apometria. Mas é algo diferente que com certeza demandaria outras oportunidades para a gente trabalhar, e isso fora da própria doutrina espírita, apesar de utilizar as mesmas características, os mesmos princípios e essas leis que a doutrina espírita nos explica hoje, tá? Então, eu só não gostaria de misturar um pouquinho disso, ok? Mas qualquer coisa depois, no privado, a gente conversa sobre esse tema da apometria, pelo menos naquilo que eu posso te falar dos estudos que eu já fiz sobre esse assunto, ok? Mas tem relação por quê? Porque as leis e princípios são quase os mesmos. Parte desta ideia do espírito, que é tudo o que nós estamos estudando com Kardec, coisa que não existia antigamente. Ninguém acreditava no espírito, acreditava-se apenas e tão somente no corpo físico. Gente, estou assustado aqui com o horário, exatamente por quê? Porque já é 18h40 e a gente não tem
tempo para nós fecharmos. Mas depois, no próximo encontro, eu fecho essa matéria porque está muito simples. A única coisa que está faltando eu esclarecer aqui nessa teoria da alucinação e que Kardec traz, e que na sequência dessas explicações que eu fiz, inclusive com vocês buscando Augusto Cury, ele vai falar um pouquinho da esquizofrenia, que nada mais é do que uma perda da realidade, tá? Mas também por quê? Por conta dessas coisas que impressionam o nosso próprio cérebro, desses registros que nós temos no nosso cérebro. Mas aí eu retomo dessa parte e a gente já entra no capítulo 7º, falando da bicorporeidade e da transfiguração, ok? Muito obrigado mais uma vez essa participação de todos vocês. Tenham todos um excelente final de semana, de muita paz, de muito carinho, de muitas reflexões, tá? E como nós estamos justamente nesse período, é sempre bom lembrar, se cuidem todos, mas sem ansiedade, sem medo. Como diz o Salmo 23 na sua tradução, que eu considero correta e adequada. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Então, fique tranquilo. Fé em Deus e façamos a nossa parte. Até o nosso próximo encontro.